E foi lançado nesta terça-feira em Brasília o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Um mergulho no fundo do mar, um passeio pela Mata Atlântica, no Hospital da Criança de Brasília, as dores e dificuldades são amenizadas em um ambiente lúdico, onde tratamento e brincadeira andam juntos. O hospital foi criado em 2011 e já atendeu 2 milhões de crianças com câncer e doenças raras pelo Sistema Único de Saúde. É uma parceria do Estado com a sociedade, com os voluntários, para atender as crianças, não só de Brasília, mas de vários outros estados. Parte desse acolhimento tão importante para o tratamento dessas crianças vem do trabalho dos cerca de 300 voluntários que atuam aqui. O hospital é referência nesse tipo de ação e foi escolhido para o lançamento do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Coordenado pelo Ministério da Cidadania, o programa quer incentivar o trabalho voluntário, sem remuneração, e vai contar com a participação do poder público, organizações da sociedade civil e empresas do setor privado. O nosso orçamento é limitado, né? O orçamento de qualquer governo é limitado, mas o movimento voluntário amplia muitas vezes o governo. O programa será conduzido por um conselho, composto por representantes do governo federal e da sociedade civil. A presidência deste conselho estará a cargo da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que participou da cerimônia. Nossa missão como conselho no programa não é substituir o Estado, mas somar forças para melhorar a qualidade de vida da população. Somente através da participação ativa do cidadão, do governo e do setor privado é que poderemos implementar ações verdadeiramente transformadoras no Brasil. Esse conselho vai impulsionar, vai definir prêmios, maneiras de se beneficiar aqueles voluntários, de retribuir aos voluntários o seu trabalho. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do trabalho voluntário. Nós juntos podemos fazer muito, mas muito pelo nosso Brasil. A Justiça de Minas Gerais ouviu pela primeira vez esta semana moradores, pescadores e comerciantes diretamente prejudicados pela tragédia da barragem de Brumadinho. Justamente no dia em que a Vale foi condenada pela 6ª Vara da Fazenda Pública e autarquias a reparar todos os danos ambientais causados pela lama. Na condenação, a primeira em nível estadual, o juiz Elton Pupo Nogueira não fixou o valor a ser pago, porque ele entendeu que ainda não é possível dimensionar o tamanho dos danos. Mas a decisão mantém um bloqueio de 11 bilhões de reais da empresa Vale. E agora a gente tem que partir para o lado concreto, né, de ver quanto cada um teve de prejuízo para que as pessoas sejam ressarcidas. E não só o prejuízo individual, mas o social também. Porque a gente vê que as comunidades foram afetadas no modo de vida delas. E isso precisa também ser restabelecido. Além de causar a perda de quase 300 vidas, os rejeitos da Vale arrastaram o sustento de agricultores, comerciantes e pescadores. O prejuízo é incalculável. A incerteza de como será daqui para frente toma conta de quem vive há meses sem uma resposta. 20 pessoas foram ouvidas hoje pela Justiça. O objetivo é traçar um panorama dos danos sofridos pela população. Foi a primeira vez, depois de quase 6 meses, que pessoas diretamente atingidas foram ouvidas em juízo no processo aberto contra a mineradora Vale. Soraya cultivava verduras no distrito de Parque da Cachoeira. Ela reviveu o desespero do dia 25 de janeiro, que foi registrado em vídeo por vizinhos. Além da nossa horta, temos mais 12 produtores impactados também. Na minha horta, 11 famílias, mais 12 famílias no decorrer do córrego. Estamos há 6 meses parados, com dívidas de Pronaf, que, assim, eu sou uma agricultora que peguei pouco, né? Eu devo, suponhamos, 28 mil para o banco, mas eu tenho agricultores que devem 150. O meu desespero hoje, porque eu tenho família para cuidar, é perigoso eu ir para o acordo, por causa que nós não temos resposta, ela não senta, ela não faz nenhuma proposta para a agricultura, então quer dizer, vamos para o acordo no desespero, mas não que eu vou aceitar, vou ouvir. Adilson tinha uma mercearia e um depósito de gás no mesmo distrito. Foi obrigado a fechar as portas. O depósito eu vendi o caminhão porque não tem como eu manter e a minha mercearia também está bem decadente. E não só eu também estou lá não, tem muito comerciante, lá tem, se não me engano, acho que 8 ou 10 comerciantes. E a gente, então, cada um indo para pior. Você acha que vai fechar tudo? Eu creio que sim, se continuar do jeito que está, vai todo mundo fechar. Essas pessoas têm trazido com toda honestidade
e tranquilidade dentro do possível a realidade do que elas viveram. A vontade delas é trazer aqui para essa mesa, trazer para esse processo a verdade do que aconteceu. Elas não querem nada mais do que aquilo que elas perderam. No próximo dia 6 de agosto, o juiz deve ouvir mais 15 testemunhas para colher as provas dos danos ambientais e ao patrimônio. A Vale não nega os danos e diz que há um amplo estudo para diagnosticar os estragos. E o governo federal aprovou ontem com vetos a lei que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Entre eles está o texto que proibiu o poder público de compartilhar com outras entidades públicas ou empresas os dados pessoais de quem fizer requerimentos pela Lei de Acesso à Informação. Quem nunca passou por essa situação? É estranho, porque todo mundo agora tem o nosso celular e manda uma mensagem. Eu entrei no site para poder fazer um download de alguma coisa assim, começou a pedir muitos dados, eu cancelei e procurei outro meio de obter o que eu precisava. A partir do ano que vem, nossos dados pessoais estarão mais protegidos. É o que promete a Lei Geral de Proteção de Dados. Discutida por 8 anos, ela regulamenta como as informações dos brasileiros podem ser usadas por empresas e governo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, responsável por editar e fiscalizar as regras desta nova legislação. A MP havia sido vetada na gestão de Michel Temer. Um exemplo de como isso vai funcionar na prática está nesta lanchonete. Você toma um café, paga a conta, pede o CPF na nota fiscal. O caixa vai precisar do documento para emiti-la, mas se ele for usar o dado para outros fins, como publicidade, terá que pedir a minha autorização. Você vai lá numa loja, você dá suas informações e aquelas informações, elas ganham vida e passam a ser compartilhadas aí com inúmeras empresas e você nem tem ciência de que aquilo está acontecendo. Não é que isso vai acabar, mas isso vai ser muito mais claro para a gente. Então, por exemplo, quando eu entregar ali os meus dados, eu vou ter que ter acesso a um documento, a alguma informação que contenha lá, por exemplo, com quem aquelas empresas compartilham os dados. A lei também protege as informações específicas, como as de saúde e de redes sociais. O descumprimento prevê multa diária de até 50 milhões de dólares. A lei brasileira é parecida com a europeia. No começo deste ano, o Google foi multado em 50 milhões de euros, depois que a justiça francesa considerou falta de transparência com os usuários sobre o trato dos dados pessoais. Hoje, se você quer ser uma empresa aí de fato inserida na economia digital, você precisa demonstrar preocupação com a proteção de dados, porque você vai ser exigido dos seus fornecedores, dos seus clientes, inclusive em contrato, que haja declarações de sua parte que você protege aquelas informações. Daqui a pouco, Prefeitura de Paracatu inicia processo para a devolução de dinheiro das inscrições do processo seletivo de 2014. E ainda, Secretaria de Esportes de Paracatu abre inscrições para o Campeonato Rural 2019. Voltamos já. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Todos por uma cidade limpa. A Prefeitura está realizando mais uma grande limpeza com capina, poda e varrição da zona urbana e algumas comunidades da zona rural. Além disso, a Prefeitura instalou cerca de 170 novas lixeiras, adquiriu 4 novos caminhões de lixo e ampliou as rotas de recolhimento. Mas é preciso que você também faça a sua parte. Não jogue lixo e entulhos em vias públicas e lotes vagos. Não utilize fogo para eliminar resíduos. Coloque seu lixo para fora somente nos dias e horários corretos. Mantenha seu quintal e a cidade limpos. Proteja sua comunidade da dengue e outras doenças. Todos por uma cidade limpa. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714, Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. O portal de notícias MB News chega a São Paulo, um dos maiores centros financeiros do Brasil e do mundo. Dinâmico, interativo, com notícias atualizadas, o MB News São Paulo traz os principais fatos do momento que realmente interessam aos paulistas. O ranking das principais fontes de notícias do país e do mundo você encontra aqui no mbnewssaopaulo.com. Você sabe como será o seu futuro? Alguns acham que essa resposta é impossível. Outros preferem assumir o compromisso de criá-la. Quando você se torna protagonista, fica bem mais fácil de enxergar o que está por vir. Agir com transparência, ter responsabilidade, trabalhar duro e se dedicar sempre. São algumas atitudes que moldam as nossas vidas. E as ações, você sabe, desenham caminhos pelos quais escolhemos chegar aos nossos objetivos. Não busque o caminho mais rápido ou até mesmo aquele que parece mais fácil. Busque aquele que te completa, que te faz ter orgulho. Kinross Paracatu. Construir o amanhã é dedicar-se todos os dias.